Tudo bem com você? Eu sou a Silvia. Eu sou a Elaine. E eu sou o Bruno. E nós estamos Na Caminhada Podcast. Podcast. Tire as suas sandálias e venha conosco para este local santo, onde vamos meditar a palavra do domingo. Neste domingo, o evangelho é Marcos 1, De 12 a 15. Então vamos lá para meditar nossa palavra de domingo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bruno, nosso teólogo da mesa, por favor, abra os comentários. Vou me ficar preso aqui no versículo 12 e 13, que é a tentação no deserto. Mas aqui, logo na palavra, já diz que ele não ficou só no deserto, né? Ele ficou em meio de animais também. E o legal, né, o interessante de você aprofundar mais nesse trecho, que Jesus foi tentado 3 vezes. Sim. Quem mais foi tentado na história da Bíblia? Pelo demônio. Adão, outro. Jó. Não. Jó não entra na história. Não é fato histórico. Esse é um assunto para outro. Esse é um assunto para outro podcast. Adão, o rapaz que foi reconstruir Jacó, Israel. Israel. Israel no deserto. Uhum. Na época que ele saiu lá da casa dos pais dele, né? Fugindo, foi para Labão. E foi ele, né, que travou a luta com o anjo. E Mas virou não Israel. foi com o demônio, né? Sim. Foi Não, com foi um um anjo. anjo. Então, E teve o rapaz que foi construir Jerusalém também. Que ele era escravo. Jericó. Não, quebrou não, as não, muralhas de não é Jericó. Josué. Josué. Não, mas Josué não. Não tocou foi no demônio. Josué. Mas não, a história. Aqui só vai falar. O terceiro seria o próprio Cristo, né? Fala primeiro Adão e o povo. E aqui ele fala povo de Israel. Mas se você pegar aqui no Catecismo da Igreja Católica, fala Israel. Que é Jacó. Que é Jacó. Que é Jacó, mas já como Israel. Como um povo já. Como uma nação. Né? E aqui ele vai falar por que Jesus foi tentado 3 vezes. Para dizer que Adão foi tentado e não conseguiu, né, segurar a tentação. Ele se rendeu à tentação. Israel sofreu, né? Você vê a história aí que, né, ele fez toda aquela falcatrua lá com a mãe dele, todo aquele cambalacho lá com a pele lá para poder ganhar ser abençoado. E depois vai na casa de Labão e fica 14, 21 anos, né? 7 mais 7. Era 7 anos para cada esposa, né? Que mas depois ficou mais 7. Mais 7 para ganhar o... Daí ficou 21 anos, né? 21 anos, né? Sofrendo por tudo aquilo, pela consequência do mal que ele fez. E Jesus vem e nos mostra que, além de conseguir passar por as 2 tentações, ele tem mais uma tentação, que era para ser como Deus. Se você é verdadeiramente filho de Deus, te joga nesse precipício que os anjos do Senhor vai te buscar, vai te segurar. E Jesus fala, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Sim. Entendeu? Então, esse trecho quer nos dizer que Jesus ele veio à Terra com a mesma condição que o ser humano, menos o pecado. Então, ele sofreu todas as tentações que um ser humano sofre no dia a dia. E ele conseguiu vencer, para provar pra gente. É possível. Através do quê? Da palavra. É porque ele foi tentado pelo demônio na palavra e respondeu e rebateu na palavra. Com a palavra. Então, a gente tem o entendimento que se a gente não souber da palavra, a gente já é um perdedor perante o diabo, porque o diabo sabe a palavra de cor salteado. Sim. Exatamente. Então, como que você vai combater
com a mesma arma se você não sabe responder, Usar a arma, né? usar a arma. Não adianta eu ter uma HK. Se eu não souber destravar ela... Exatamente. Então, como é importante você estar em intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo através da palavra, com a Santíssima Trindade, porque as tentações vão acontecer de qualquer forma, a qualquer momento, a toda hora, e a gente tem que estar alinhado com a palavra. Alinhado com o Pai, exatamente. Alinhado com o Exatamente. Daí você começa a ver, né, a história de Deuteronômio, né, o livro de Deuteronômio, como que é bonito aquilo de Deus falando, porque na verdade ali eu acho que está, se eu não me engano, a segunda ou a terceira geração ou a quarta geração dos judeus, porque os anteriores tudo ficaram para trás, porque murmuravam, reclamavam da vida, então Deus precisou fazer aquela purificação e no Deuteronômio ele vai refazer toda aquela história de Êxodo, Levítico e Números para mostrar para o povo, ó, até aqui eu tive com vocês, então vocês se alinhem comigo, que a terra está ali na frente, onde corre leite e mel, está ali. Se vocês alinhar comigo, é sucesso. Agora, se vocês pisarem na bola, eu vou entregar. Mais um pouquinho. Eu vou entregar para outros povos. Daí vocês vão ver o que é ruim na vida de vocês. Né? Então, esse trechinho vem dizer claramente que Jesus sofreu tentação, nós também vamos sofrer. E daí, por que 40 dias? 40 dias, o 40 para a Bíblia é um número muito significativo, né? O 40 anos, né? O Moisés ficou 40 dias para receber no monte para os 10 mandamentos. E esse 40 anos quer dizer que, por mais que demore para chegar a sua bênção, vai chegar. Vai chegar. Como disse hoje no terço lá, o padre, né, Padre Fábio, no terço do Instituto Resid, não é que Deus está demorando, ele está caprichando. Caprichando. Né? Eu gosto de pensar que não é não é a bênção que está demorando, é você que está demorando para ficar preparado, porque Deus não tem dificuldade nenhuma em preparar a sua bênção, ela está pronta. Sim. Você está pronto para receber a bênção? É bem isso mesmo. É em você que Deus está trabalhando. É você que precisa se preparar. Santo Afonso de Ligório, um grande doutor da igreja, ele fala assim que depois do pecado, a ansiedade é o segundo maior pecado. Porque a ansiedade faz você sair da presença de Deus. Você quer antecipar as coisas do seu jeito. Sim. E na precipitação você faz tudo errado, né? Tudo errado. Daí você acaba cultuando outros deuses, você começa a virar as costas pro Deus verdadeiro, porque, não, o Senhor está demorando muito, eu vou fazer do meu jeito. E aí, o bicho pega. Eu gosto muito de pensar, né, nos 40 dias de Jesus no deserto, pegando o gancho da ansiedade. Jesus, ele era onisciente, certo? Ele era o próprio Deus encarnado no homem. Ele passou por todos os processos. Eu acho até que ele não tinha essa ciência real, né? Ele sabia que ele era Deus, mas ele só começou a usar realmente dos milagres e dessa unção desse deserto para frente. E vocês já imaginaram o que é você saber que você vai causar e que depois de causar você vai morrer? Porque o peso que isso tinha, né, sobre ele. Não, e o quanto isso mexe com a gente, porque ele era humano, certo? Sim. Então se eu falar assim, Elaine, ó, no final do ano eu vou te dar uma viagem para Israel. Tá dado. Você não tem custo nenhum. Você não vai passar o ano inteiro pensando nessa viagem e se programando para essa viagem e isso vai... Porque é uma coisa boa, né? Isso porque é uma coisa boa. Agora, você imagina Jesus, que sabia que ia passar, que ele ia bater de frente com o que os judeus da época estavam fazendo ali, porque já não era mais a palavra real, né? Eles estavam muito dentro do comércio e Jesus queria acabar com isso. Então, assim, ele sabia que ele ia incomodar e ele sabia que o fim dele seria de morte. E de morte, de humilhação. Não sei se ele sabia que ia ser na cruz, mas ele sabia que ele ia passar
ou o povo iria acolhê-lo e ia ser o que ele veio realmente para fazer, para ser o rei de todo mundo, né? Ou que ele ia ser repudiado e poderia acabar na... Ele sabia disso. Tanto que no Getsemane, né, a angústia dele, até que chama de angústia suprema, né? Foi tão grande que ele chegou a suar sangue, Suar porque sangue. ele sabia o que ele ia passar. Então, mas daí o Getsemane já é o fim disso tudo. Mas- Já é era perto 3 da anos, con- já era da- 3 anos depois Sim. desse momento em que ele foi pra lá e se preparou pra... Sim. Então, assim, É o desfecho de tudo que é o ele desfecho viveu, de né? tudo que ele viveu, que começou ali naquele deserto. Então, eu acho que quanto mais ele se aproxima de Deus, né? Porque eu acho que quando a gente está passando pelo deserto, e assim, vamos olhar para o nosso deserto? É na hora que a gente está na dor, é na hora que a gente se vê sozinho que a gente lembra, Senhor, me ajuda. Eu ultimamente tenho falado muito para Deus, eu não é que eu gosto de passar pelo deserto, não, mas é a hora que eu bato o pé no deserto e falo assim, pronto, agora acabou. Porque a minha força acabou, a força de quem é maior do que eu é que vai tomar conta. Sim. Mas quantos desertos que eu passei lutando com o deserto, né, sofrendo com essa dor, para hoje ter esse entendimento. Mas o bonito do deserto é que sempre quando você passa por ele, você sempre sai mais maduro, né? Sim. Então, é isso que é importante, né? Maduro na fé. Agora aquela questão de Cristo, ele sabia de tudo. São Tomás de Aquino fala que ele veio na Terra para morrer por nós. Sim. Tanto que a discussão lá no céu com Lúcifer foi porque Exatamente Deus essa. revelou o plano dele de salvação para a humanidade. Por isso Então, que ele se revoltou. rebelou, né? Que falou como um Deus nascer de uma mulher humana, como ele vai morrer por um povo que não adora ele, né? Isso aí que foi um grande impasse aí, né? No reino angelical aí. E também, né? As escrituras vêm falando, né? Vem preparando o povo para a vinda do Cristo, né? O próprio Sim. Isaías já fala, né? Que ele ia sofrer, passar por suas agonias, tudo. Então, Jesus tinha plena consciência do que, para que ele veio na Terra, Para deixar pra gente o caminho, né? né? Ele tinha plena consciência. E outra, a gente fugiu a palavra, mas assim, você começa a estudar a história do povo judeu, tudo que aconteceu de mal para eles foi consequência de atitudes que eles tomaram fora da Erradas, presença de Deus. Sim. Né? Deus culpou eles, aplicou a pena neles? Não. Foi Deus foi muito a paciente, consequência. né? foi a consequência daquilo que eles escolheram. Sim. A partir do momento que você sai da tutela, que nem os filhos, quando obedecem, saem da nossa tutela, desobedecem, a gente tem que trazer de volta. Sim. Né? Ah, não, ele é livre, faz o que ele quiser. Me desculpa, não dá certo. Uma hora a conta chega. Sim. A pessoa precisa de regras, né? Pra ela alinhar a vida dela, porque você sem regra, você se perde, né? Você precisa de exemplos bons pra você Sim. alinhar a sua vida, porque senão você se perde. Como que você fala? A cabeça é a louca da casa. Se a gente for pela cabeça da gente, a gente, né, endoida, Exatamente. faz coisas que... Exatamente. Então, a gente tem que sempre estar debaixo da tutela de alguém. Sempre dos nossos superiores e de Deus. Sim. Né? Para que a gente possa seguir na certeza de que lá no fim do túnel, aquela luz vai levar a gente para um algo maior, que é a vida eterna. Então, e eu acho uma outra coisa que me chama muita atenção nesse deserto, trazendo para os dias de hoje. O demônio, ele tenta a Jesus, que era a pessoa mais sagrada, e ele sabia disso. Assim como Jesus sabia tudo que estava antecedendo ali aquele deserto, o demônio sabia com quem ele estava conversando. Sim. Né? E se ele teve a cara de pau, Foi cara de pau mesmo. cara de pau mesmo, né? De ir tentar o próprio Deus, cara, ele enfia a gente no bolso. Sim. E daí... É por isso que falam, né, que a gente nunca pode argumentar com ele.
né? A gente tem sempre que recorrer o quê? Às forças celestiais. Sim. Aos anjos, aos Tá. santos e a Deus. Mas aí você está indo para um nível assim, tete a tete com ele. E a tentação no dia a dia? Que não é ele aparecendo, mas ele sugere aquilo. Sugerindo, sim. Não, mas Mas é ele do como mesmo que você jeito. consegue vencer isso? Através de oração, Exatamente, jejum. exatamente. No nosso caso, a gente comunga, né? Confissão, comunhão. Sim. Só assim. Sim. E Entendeu? daí eu queria chamar a atenção para que qual é o maior momento? Porque daí ali estamos em Marcos 1, início do Evangelho de Marcos, certo? Certo. Em quais outros momentos o demônio aparece? Né? Então, assim, é naquele momento em que você tá fraco, que você tá no deserto, que a sua vida não tá boa. Quanto pior você tiver, né? Quanto mais baixa tiver a sua frequência, a sua vibração, mais você vai se alinhar a isso. Né? É aí que ele vai chegar e vai te oferecer a pílula mágica, vai te oferecer a solução imediata, a magia que vai resolver a sua vida. E se você tá fraco, se você tá passando por um deserto, se você tá num problema e tá achando aí soluções fáceis, presta atenção. Uma Porque coisa é que eu nesses acho... momentos que ele costuma aparecer. É, uma coisa que eu acho assim, um abuso dele, né? Em uma das tentações, ele chega para Jesus, leva Jesus na montanha e fala assim: olhe, tudo isso, todos esses reinos que você está enxergando, me adore, que eu te darei tudo isso. Vai dar o quê? Que se nem dele é, não é? Vai dar aquilo que é de Deus. É muito abuso, né? E essas são as falsas promessas que ele vai fazendo pra gente. E a gente tem que tomar cuidado para não cair. Sim, né? e daí, pensando no dia de hoje, né? Quando a gente fala assim, meu trabalho é muito ruim, né? Eu tô muito cansado porque eu ganho pouco e trabalho muito. Vai aparecer um jeito fácil de ganhar dinheiro. Ah, porque o meu casamento isso ou aquilo. Vai aparecer um jeito fácil de ter prazer, Sim. né? Ah, porque o meu carro é um carro muito velho. Vai aparecer um jeito fácil de ter um carro novo. Mas daí você vai se atolar em dívida. Né? Você vai acabar perdendo o casamento, você vai acabar se dando mal dentro do trabalho. Então, assim, é sempre a promessa, né? Aquela face ruim do demônio, eu acho que ele só vai apresentar pra gente mesmo a hora que a gente bater lá no inferno. Sim, que a hora Né? que ele Ele conquistar a sempre alma, vem né? Pra ele. na tentação, ele vem revestido daquilo que você tem de melhor. Né? Ele mostra que ele é bonitinho, né? Nossa! ele- Você já assistiu Lucifer? Não. Mas já viu a propaganda? Já. Olha a cara daquele demônio. É. E ele diz ainda, né? Ele tem o nome escrito. A tentação vem pra gente de uma forma Bonito. bonita. Sim. ele não consegue deixar o inferno atraente, então ele deixa o caminho atraente. É isso aí. Exatamente. É a porta larga. Caminho é uma reta, descida, sem curva nenhuma. E a gente começa a ver que a questão do deserto é interessante também, se a gente aprofundar um pouco mais. Porque tem o deserto quando você está fraco e tem o deserto que te deixa forte também. Os dois desertos, né? Porque assim, o deserto, se você entra no deserto fraco e você for fraco, você vai... A primeira possibilidade de conseguir sair do deserto, você vai Abraçar. abraçar. Que é a tentação. Mas, se você vê ali a sua situação que você está no deserto, falando, ter a consciência, né? Não, isso que estou passando foi por um erro meu. Eu tenho que mudar, né? Eu tenho que ir começar a buscar a Deus nesse deserto. Você vai ver que você sai mais fortalecido e a sua fé vai ser mais fortalecida. Por quê? Sim. Eu tenho um testemunho que aconteceu com a gente essa semana. Eu tinha um valor alto para ser pago essa semana e o serviço estava tudo agendado, né, Leide? A agenda estava programada, cliente ponta firme. Mas chegou na quarta-feira, eu estava na missa. Eu não tinha música, eu peguei meu celular para escolher uma música, veio a mensagem, eu não posso fazer o serviço amanhã. Eu falei, meu Deus. E era um valor que ia cobrir as nossas Ia cobrir contas. as contas. Eu falei,
eu não vou dar bola para isso agora, porque estou na missa, estou colhendo música, só ignorei. Falei, não, eu vou cantar, Senhor, estou buscando teu reino. O resto é seu. Segui, não olhei a mensagem, nada, eu cheguei aqui, depois falei pra Helene, cara, Gente, deu, de manhã cancelou. cancelou. Né? Ainda eu falei, né? Confia. Deixa que Deus vai... Logo depois, outra pessoa ligou falando, viu, preciso fazer um serviço amanhã no meu carro. O mesmo serviço. O mesmo serviço. Amanhã, não tem outro dia, só posso amanhã. Pronto. Aí eu fui lá, porque a pessoa falou comigo. Daí eu fui lá na janela, falei... Tá vendo como é bom confiar em Deus? Tá aqui, ó. A pessoa quer fazer esse serviço, que era a mesma coisa que o outro ia fazer. Então, quer dizer, aquele dinheiro que a gente achou que estava perdido, agora tá garantido. Então, fique em paz que tá tudo certo. E só concluindo, né? Você andar no caminho de Deus é você pisar, é pôr o pé onde você não sabe onde você vai pisar. Sim. Exato. Vai falar, eu não sei onde eu tô pisando, mas o Senhor me sustenta. Tem até um meme que fala, né? Que a pessoa vai andando assim, não tem nada para ela pisar. E Deus vai colocando os degraus debaixo do pé dela. Conforme ela vai caminhando, ele vai colocando. É isso aí. Sim. É isso aí. É isso Isso aí, você quer confiança. E para você começar a aprender a ter confiança, uma coisa que eu tô aprendendo ainda, não tô... Nós estamos. Você Tem tem hora que lutar com a ansiedade. Sim. Que eu era muito mais ansioso antigamente. tempo Posso ter uma ideia? Quando eu comprava uma coisa na internet, ficava em 5 minutos atualizando a página para ver se mudava o status da encomenda que eu comprei. Pra você ver? Se não era ansioso, né? Então... Agora, só concluindo, só pensando aí em cima do que você falou. Eu acredito sim que todo deserto te dá essas duas opções, né? Você pode entrar fraco e sair mais fraco, porque você saiu na primeira na primeira oferta, né? Você resolveu a situação com as suas mãos, da sua forma, que é a tentação ali, né? E eu acredito sim que sempre que você sai do deserto, você sai mais forte. Porém, né, eu não acredito que todo deserto é uma culpa sua. Às vezes eu acho que é Deus te preparando para aquilo que você ainda não sabe. Muitos, 80% dos desertos são nossa culpa. A gente cava o buraco que a gente vai cair. Eu falo isso para os meus pacientes o tempo todo. Mas em alguns momentos da vida, Deus traz desafios. Sim. Como você acabou de falar. Você não estava aí com tudo pronto para o trabalho? O cara não desmarcou Sim, serviço. o serviço? Não é um negócio que você cavou. Não. E daí, me lembra muito Jó, né? Que é o tal livro que a gente começou falando aqui no começo, mas isso é um outro lugar, um outro podcast. Ele não cavou nada, pelo contrário, ele acordava de madrugada, ele rezava pelos filhos, ele era fiel e ele sofreu tudo que sofreu. Sim. Então, essa história de Jó me traz essa reflexão. Eu acho que ela serve para isso. Existem momentos que eu vou ser testado para ver se eu vou blasfemar, para ver se eu vou desesperar, para ver se eu vou entrar na ansiedade, porque no mundo jaz o maligno. Sim. Né? Quando ele fala assim, tudo isso é meu, ele tá falando porque isso aqui é dele, ele tá aqui o tempo todo. Sim. Ele não tem o poder de dar para ninguém porque não é dele, mas ele tá aqui. Então, eu vou lá, vou falar para aquele cliente do Bruno, cancela. Vamos ver se ele vai realmente continuar, né, se colocando ali Deus, na presença de Deus. Vou acabar com a sexta-feira, com a quarta-feira de cinzas dele. Naquele momento que você falou assim, agora não é hora. Depois eu vejo isso. O anjo olhou pro diabinho e falou, tá vendo? Chupa essa manga aí. E pronto, acabou. 5 minutos depois, do mesmo jeito que o diabo foi lá e tentou alguém para ele fazer alguma coisa que não era bom para você, o anjo foi lá e fez o mesmo movimento, porque eles não nos induzem a fazer nada. Nós temos o livre-arbítrio, mas eles colocam possibilidades na nossa vida.
Né? Então o diabo foi lá, mostrou pro cara que tinha o serviço agendado alguma outra coisa que ele podia fazer. E o cara falou, vou fazer isso aqui, faço esse serviço aqui amanhã. Em outro momento, um outro anjo foi lá, porque a gente tem que lembrar, gente, que nós somos seres espirituais no mundo físico. Sim. A guerra não está acontecendo aqui. Aqui nós estamos em paz com todos. A guerra acontece num plano espiritual. Então, se eu me mantiver em oração, com festa, com Eucaristia, com a palavra, apartai-vos da face do mal e ele fugirá de vós. Eu não tenho que discutir com o demônio. Aonde eu estou com a graça, foi um negócio que eu mandei para você esses dias, né? Aonde tem a graça, não tem o demônio. Eu tô no deserto com a graça de Deus, que isso sirva para eu aprender a não fazer mais aquilo. Aí quando você falou aí, né, que às vezes Deus ele coloca alguns desafios na nossa vida que é para, né, nos amadurecer na fé. Aí uma palavra que Deus colocou, né? No nosso estudo bíblico, eu li em prantos, porque me tocou muito essa palavra. E a gente grifou, tanto eu quanto o Bruno, que é pra gente lembrar todo dia que isso é promessa de Deus. Que daí ele colocou assim, ó, quando a gente tá nesse deserto, que é desafio de Deus. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, que ele tá falando lá do povo, né? Do povo Hebreu. Que estava passando pelo deserto lá, de Moisés, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos do teu coração, e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento maná, que não conhecias nem tinham conhecimento os teus pais, para ensinar-te que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Então, às vezes a gente fica tão preso nas coisas desse mundo que a gente esquece que a gente não vive só das coisas desse mundo, mas muito mais das coisas de Deus. Sim. Né? Muito mais das coisas de Deus. E às vezes Deus ele precisa dar essa brecada, né? Ó, lembra? Tá vendo aqui, ó? Tô deixando você ser tentado para você lembrar que você precisa das minhas coisas, não é as coisas do mundo. Mas é a partir do momento que você está alinhado com o Senhor, você vê que Deus vai falando, oba, vamos mudar de fase. Sim. Né? Sabe o que... Né? Se agora você não está alinhado, você começa a murmurar igual o povo. Sabe uma coisa que me chama muito quando eu tô no deserto? Os salmos. Né? A promessa de que ele vai fazer um banquete para mim, a promessa de que ele vai me vestir como rainha, que ele vai me perfumar como princesa, que eu sou filha do rei, né? E os salmos o tempo todo ele também traz as dores, ele também traz o rasgar do coração, vestes, né? E cada vez que eu escuto um salmo, eu falo assim, gente, isso foi escrito há 5.000 anos. E tá falando comigo hoje. Né? Eu não preciso ir na vidente, eu não preciso ir na cartomante, eu não preciso, né? Abre a Bíblia e lê, abre a Bíblia, que ela vai falar com você. Ela vai falar com você. E fala. Né? Os salmos é a inspiração que o salmista recebeu ali da palavra de Deus. Existem momentos do salmo em que você percebe claramente que é o salmista falando e depois é Deus respondendo. Né? Então, tenha isso como uma sua verdade. Nesses dias, de novo, uma cliente minha veio falar: ai, porque a pessoa me disse, ai, porque você não acha que alguém fez alguma coisa pra você? E eu falei de novo pra ela, eu inclusive mandei o link do podcast. Se o seu Deus é o Deus vivo, que morreu na cruz para salvar a sua vida, o que você acha que ele vai fazer? Né? Só deixa ele te libertar, só se entrega na mão dele. E eu acho que nesses 40 dias a gente tem que pensar muito sobre isso. Né? É jejuar, é se abster de carne, é se colocar num processo onde o meu espírito domina a minha carne. Sim. Uma coisa que o padre falou muito bonita hoje, né? Tem gente que escolhe o período da quaresma para começar
a ter relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ele falou, não, o tempo da quaresma é o tempo que você tem que aprofundar seu relacionamento com a palavra, não começar. Começar você já tinha que ter começado faz muito tempo. Começar é tempo comum. Isso aí é no tempo comum. Agora é o tempo Né? de aprofundar seu conhecimento. Aprofundar os mistérios para você aprofundar a sua busca. ver aquilo que Cristo está passando, que vai passar durante nesses 40 dias para você ressuscitar com Ele, para você poder viver uma Páscoa, você renascer junto com a igreja no período pascal. Sim. Mas se você não começou antes e está começando agora, Tudo bem. tá Comece. tudo certo. O importante é começar. É Para daí na próxima quaresma se aprofundar. É entender Né? que você tem um Deus que se fez homem. Que se você tá falando assim, mas eu não consigo, sinto muito, cara. Ele desceu, se encarnou no seio de uma mulher, nasceu, passou por todas as tentações que você tá passando para falar para você, dá. É possível. É possível. Então, só segue o que ele disse, né? Os passos dele, o caminho dele, a verdade dele, que você vai conseguir se libertar desse sofrimento. Se libertar dessa ansiedade, se libertar dessas tentações. Ele deixou o caminho. Ele não disse que você não ia ser tentado. Ele não disse que você não ia sofrer. E assim, eu queria também fazer um adendo aqui, né? Que muitas vezes as pessoas têm esse, Deus é amor, Deus não faz isso com a gente, Deus não permite a gente passar por provação, Deus não sei o quê. Eu vou ler só uma coisinha aqui, ó. Reconhece, pois, em teu coração que assim como um homem corrige seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Ele é pai, ele corrige sim, né? Guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e temendo, porque o Senhor teu Deus vai conduzir-te a uma terra excelente, cheia de torrentes, de fontes e de águas profundas, que brotam nos vales e nos montes. Isso vem muito a calhar o que você falou, né? A graça de Deus, ela só vai ser derramada sobre a nossa vida quando a gente estiver preparado. Sim. Quando a gente entrar nessa obediência a Deus, quando a gente reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida, que a gente entender que a gente precisa sim ser corrigido por Deus, porque Ele é Pai, né? E como a gente corrige os nossos filhos, Ele também vai nos corrigir, porque Ele quer o nosso bem. Sim. E aí quando a gente aceitar essa correção e quando a gente estiver alinhado com Ele, aí a bênção vem. Pode ser que isso não aconteça aqui. Mas você vai vai ter... Você quer bênção maior do que estar diante da presença dele mas você depois vai estar na vida? Jerusalém Celeste, onde vai ter leite e mel. Mas daí você pensa em duas coisas. Quem é pai e quem não é pai e mãe, mas vive perto de uma criança, vai poder responder isso com propriedade. Você precisa corrigir um filho que é bom? Não. Então, a correção só vem se você sai do caminho. Se você não está alinhado... Se você não está alinhado, você vai receber a punição. Com a vontade de Deus. Né? E a segunda é, independente do momento em que venha, dai graças o tempo todo, porque você está vivo. Sim. Tá doendo. Agradece, porque dentro da graça não há perdição. Se é correção ou se não é correção, não interessa. O que eu posso aprender com isso? Sim. O importante não é o que a vida fez de você. O importante é o que você vai fazer da vida que você está tendo. Sim. E por mais bom, né, que a gente acha que possa ser ou que tenha pessoas que sejam, a gente ainda não alcançou o grau de santidade profundo. A gente sempre tem o que ser corrigido. Sim. Né? Até o último suspiro vai ter muita coisa. Até o último suspiro coisa. A gente tem o que aprender, tem o que ser corrigido. Então, assim, por mais a bom, hora esse que é acabar, o caminho. Sim. É tentar ser bom a cada dia um pouco melhor. Mas a gente não é perfeito. É isso então... que é ser santo, né? É você não se render ao pecado. Sim. Se caiu, levanta, sacode a poeira, vamos embora. Bora, tem... E reconhecer que tem ainda o que ser corrigido. Sim, uhum. sim. Né? Mas você não pode chegar e falar assim, não, agora eu já alcancei o meu grau de santidade. Agora não, só esperar o céu chegar. Não. A hora que você chegar nesse grau de santidade aí, você vai embora. Lá, vai ser lá. Na outra, além vida. Santo Agostinho vai nos falar muito sobre isso, que ele fala assim...
Em tudo, Deus tira Um bem maior. um bem maior. Em tudo. Até no mal. Em tudo ele tira um bem maior. Então, a gente tem que pensar por esse lado. Né? Estou sofrendo, estou com dificuldade, minha vida não está indo certo. Entregue para Deus. Ele vai tirar um bem maior. Lá na frente você vai saber. Sim. Em tudo, Deus tira um bem maior. Aconteceu isso com José do Egito. Aconteceu isso com o próprio Jacó. Depois de 21 anos, né? Sim. Sendo, né, Explorado por Labão. explorado por Labão, conseguiu, veio uma nação. Aconteceu isso com Abraão, porque na hora que precisou matar Isaac lá, Ele não negou, ele não né? negou. Mas depois ele foi muito abençoado. Muito abençoado. Então, a gente tem que sempre ter esse olhar, né, diante das situações que acontecem no nosso dia a dia. Sempre Deus tira algo bom. Sim. Daí você vai começar a ter maturidade naquilo que você está vivendo, naquela sofrência, né, que muitas vezes, né, a turma reclama, murmura muito, e você começa a olhar o copo mais cheio do que vazio e começa mais a agradecer do que murmurar. Porque Mas esse é o movimento, né? De você não ficar ali, né? Rodando em 40 círculo. dias no deserto. Exatamente. Você fica ali, sabe, patinando ali, olhando para baixo, né? Aí a hora que você levanta a cabeça e olha para cima, aí você você vê a enxerga a imensidão graça. que tem, né? Você sai daquele foco ali, daquele círculo seu, e você começa a ver a imensidão que tem à sua frente. Exatamente. E você começa a ver que tem um sol bonito para você, tem uma brisa suave, tem uma nuvem para te dar sombra, tem uma chuva para molhar a terra, Sim. tem os pássaros, tem tudo à sua volta, e você começa a ver que a vida não é só aquilo que eu estou vivendo, aquela situação, mas sim tem algo muito maior. E daí a gente começa a ver que o quão triste daquele povo que murmuraram e ficaram para trás. Porque muitas vezes falavam, nossa, você tirou do Egito, lá eu tinha cebola para comer. Cebola. Nossa, eu falo assim, meu Deus do céu, que povo ingrato, meu Deus do céu. Deus manda o alimento todo dia, eles reclamando porque eles estavam com saudade de comer cebola, ser escravo de novo. Pois é. Né? Então é isso que a gente tem que nos atentar. São pequenos passos, a gente não consegue mudar isso da noite pro dia. Não é falar, não, agora eu estou no deserto e vou seguir firme, não. É pequenos passos. E cada dia, né, ver o que Deus quer de você daquela situação que você está vivendo. O que Deus quer tirar de bom de mim? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para que eu consiga passar por essa situação de uma forma que me gere frutos, né? Sofrer por sofrer é um sofrimento, mas sofrer entregando para Deus aquele sofrimento É um propósito. é um propósito para minha vida, para a vida de uma pessoa que está precisando, para a vida, né, para uma alma que precisa ser purificada. Daí você vai ter sentido e vai ter um propósito na sua tem vida. sentido, né? É isso, pessoal. Esperamos que vocês passem pelo deserto Com alegria. se esquivando das tentações. Não discutam com as tentações, fujam delas. Apartai-vos da face do mal e ele se apartará de vós. Né? Então, Ele assim, fugirá enquanto de eu vós. estiver olhando ali para a tentação e falando, não, eu vou resistir, vai chegar uma hora que você vai cair. Vai. Só sai fora, né? E entenda que a palavra, a Eucaristia, a confissão e o seu momento com Cristo ali na Eucaristia ou no sacrário é o que Ou no vai seu quarto, ou de no porta seu fechada. quarto de porta fechada, é o que vai te trazer essa fortaleza para você conseguir isso. Esse é um tempo de reflexão, é um tempo de voltar para Deus, é o tempo que a igreja pede para que todos os católicos confessem. Então, se você é do time do eu falo com Deus, mas se você fala ali no IBGE que você é católico, lembre-se, no mínimo, uma vez por ano, a quaresma, né? Para a preparação da Páscoa, você deve se confessar. Então, faça ali o seu ato de contrição, faça o seu exame de consciência, vá até um sacerdote, faça
a sua confissão bem feita e lembre-se que ali na sua frente é um ser humano que vai entender as suas tentações, vai entender as suas dores e pode te orientar para um caminho mais puro, mais santo. Não, ali na sua frente é a pessoa de Cristo. É o persona Cristo. Persona Christi. Sim, mas é a persona Christi instituída em cima de um sacerdote que não vai julgar a pessoa. Não. E até porque o seu pecado é igual de todo mundo e ele nem vai lembrar também depois. Sim. Tanto. Né? Mas o importante é isso, né? O São Felipe Neri fala, na guerra contra o pecado vence quem foge dele. Sim. Então, quer vencer o pecado? Foge dele. Não bata a boca com ele que você vai perder. Isso aí é fato. Vai perder feio. E depois vai ser esculachado ainda. Então, é necessário isso mesmo. Mas se caso cair no pecado, tem o sacramento da cura, né? Se arrependa e se reconcilie com Deus. Reconcilie com Deus através da confissão. Levanta e sacode a poeira e vai de embora. novo. Vai de novo. Começa de novo. Uma Amém. santa semana e até o próximo podcast. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos. Para você, Sueli, que me disse que não sabe, vou te ensinar. Aqui embaixo tem um sininho. Clica nele, que todas as vezes que nós subirmos um podcast, você vai receber no seu WhatsApp, no seu celular, no seu e-mail. Do lado do sininho está escrito inscreva-se. Clica nesse botão que você vai estar inscrito. Então, todas as vezes que subir um vídeo novo, você vai receber essa notificação. Automaticamente. Tá bom? E se você conhece alguém que acredita que esse podcast vai fazer a diferença, manda para essa pessoa. Deus te abençoe. Uma santa quaresma para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.